Eu quero que vocês se coloquem de pé agora e abram a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Mas depois você pode ler a mensagem que você levou para casa, Acenda a Luz. Talvez você não leu ainda. Você vai encontrar nela estas coisas. É Apocalipse 12. Todos acharam? Então vamos ler o versículo 11. Glória a Deus. Esta semana eu me parei pensando muito foi na irmã, acho que é a irmã Rosa, né? O esposo dela. E também o irmão ali, pensei, domingo passado eu não vi eles na igreja, fiquei pensando a semana inteira e não tive a oportunidade de visitá-los. Mas eu fiquei muito feliz em vê-los aí de novo. Que Deus os abençoe, né? Versículo 11, meus queridos. E eles, vocês sabem quem é esse eles, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Esse eles que é um artigo aqui que está o sujeito oculto, né? Esse sujeito aqui é Lúcifer, é o diabo. No versículo 9 a Bíblia diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então esse indivíduo, o diabo, foi vencido. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É uma vitória concluída já, concretizada. Esse acontecimento aqui de Lúcifer ser precipitado, Apocalipse 12, o profeta de Deus diz, ele não vai mais estar acusando, é quando a noiva subir, ele desce, né? Nós estaremos subindo e ele desce. Quando termina a intercessão do Cordeiro, e aí não vai mais haver necessidade do diabo ficar lá, ele vai descer para encarnar na besta. E nós vencemos. Por que que vencemos? Porque lá havia alguém que, quando ele nos acusava, com o seu sangue dizia: eles não são culpados, eu morri por eles. Foi por isso que nós o vencemos, pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? Nosso Deus, grandioso Jeová, Deus de amor e misericórdia, estamos na tua casa e pedimos que o teu Espírito lidere, governe. Nós estamos sujeitos a ti. Pedimos a tua presença em cada vida aqui. Queremos que o teu Espírito Santo tome a palavra e possa ela ser como uma luz para o coração do teu eleito. Pois nós confiamos em ti e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Glória a Deus, né? Então, quando nós lermos a Bíblia,
devemos procurar ler e meditarmos nela. Então, eu vou falar sobre a vitória que permanece ou permanecendo vitorioso. Há muitas pessoas que são vitoriosas hoje e são perdedoras amanhã. Há muitas pessoas que começam o dia cristãos e terminam o dia desviados. Há muitos que começam a semana cristã e terminam a semana desviado, ou o mês, ou o ano. E eles tiveram vitórias. Mas o segredo não está em ter uma vitória. O segredo está em permanecer vitorioso. O irmão Brana foi um homem que lutou boxe. Até que ele ganhou uma surra tão grande e desistiu. E no mundo do boxe, tem um cinturão que a pessoa que é vencedora carrega. Mas quando ele perde uma luta, ele perde o cinturão de vitorioso e ele de vitorioso passou a ser derrotado. Mas no mundo do boxe existe também a revanche para tirar a teima. E eles vão numa revanche e se aquele que perdeu vencer, então ele volta a ter o cinturão de novo. E eu penso que há muitos cristãos que precisam de uma revanche para mostrar que eles não são perdedores. Mas para isso você tem que aceitar esta revanche. Tem que tomar e dizer assim: eu vou lutar de novo. E vou mostrar que eu não sou um perdedor. Na mensagem O Julgamento, falando em vitória pelo sangue, do dia 21/6/1964, no parágrafo 203, o nosso profeta de Deus diz: sabemos que não temos mãos santas, mas não olhamos para nós mesmos. Olhamos para nosso sacrifício, Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente, o qual está sangrando diante do trono de Deus agora, para limpar-nos, para cumprir sua comissão. Amém? Então, eles o venceram pelo sangue. E aqui nós vemos Lúcifer, no versículo 10, com um ministério. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele está lá te acusando, diz o nosso profeta na mensagem O Quarto Selo. E ele diz assim: Adão fez isso, Eva fez aquilo, fulano fez aquilo outro. Então Jesus diz assim: eles fizeram, mas eu morri por eles.
Enquanto o intercessor estiver ali, ele pode estar nos acusando. Mas um dia ele vai sair dali e não vai mais nos acusar, ele vai ser jogado para encarnar na besta quando nós subirmos. Então nunca esqueça isto. Hoje, você e eu estamos do lado de cá, Deus do lado de lá. E no nosso meio existe uma cortina de sangue. Quando você fala, a tua voz passa por aquele sangue e vai aos ouvidos de Deus. E não é você orando, diz o profeta, é Jesus Cristo orando através de você. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia. Quem pode traduzir esta palavra ousadia para mim? Que falta que faz o irmão Donato, né? Ousadia, intrepidez, coragem. Ousado. Pedro orou em Atos capítulo 4, dizendo: Senhor, dá-nos ousadia, coragem. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Sabe por que você não tem coragem? Porque você se julga inferior. Quem se julga inferior não tem coragem. É isto? Eu olho um homem grandão, que nem o Maurinho Domar ali, e olho para ele e digo, se eu não tenho coragem, eu não tenho ousadia de enfrentar. Então eu estou com medo. Se eu olho para ele e vejo ele maior do que eu não posso ter coragem de enfrentá-lo. Eu me julgo inferior, eu me julgo indigno de vencê-lo. E você, se julga indigna, se julga indigno, se julga inferior. E é isso que o diabo quer que você se julgue. Por quê? Porque você está sempre olhando para você mesmo. Você não está olhando o que a Bíblia te pede. O que a Bíblia pede para você olhar? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vocês nunca leram a Bíblia, não é? Aleluia. O quê? Versículo 2 de Hebreus 12, vira aí. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando o quê? A afronta. Aleluia. E assentou-se à destra do trono de Deus. Ele desprezou a afronta. Aqui nós podemos ver Davi. Davi desprezou a afronta de Golias. Dá para você desprezar a afronta do diabo que ele fez para você? Se você menospreza, é porque ele é inferior. Você não subestima, mas você o menospreza. Você despreza. Agora, Cristo, e você tem que olhar para quem? A Bíblia manda você olhar para ele. Para que, versículo 19, tendo, pois, versículo 19 do capítulo 10, irmãos, ousadia para entrar no santuário através da justiça do Edival, através da justiça da Emanuela, através da justiça do Bastião. Através do quê? A vitória que Deus nos deu está no sangue
de Jesus. Por quê? A ciência mostra para nós hoje o que Deus fez há 2000 anos atrás. Coisas que nós não imaginávamos há 100 anos atrás. O que é? Quantos já ouviram falar de barriga de aluguel? Eu ouvi falar semana passada de uma mãe gerando o filho da filha. A mãe alugou a barriga para a filha. O óvulo não é da mãe, nada é da mãe. O óvulo é da filha, o genes é do pai, do esposo da filha. Fecundaram o óvulo e botaram no útero da mãe. A mãe está gerando o próprio neto. Ela não é nada, é só uma incubadora. Foi isso que Deus fez. Deus criou um óvulo e fecundou o óvulo e colocou no útero de Maria. E ele ali, Maria, estava gerando o corpo de Deus. Aleluia. E aquele sangue que estava ali não tinha nada a ver com Maria, nem com a linhagem de Maria, nem com os pais de Maria, nem com a descendência de Maria. Não tinha nada a ver. Em Atos capítulo 20, versículo 28. Rápido. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele, aleluia, o sangue de Jesus era o sangue de Deus. A hemoglobina, se quebrássemos a molécula, o DNA, não ia dar em nenhuma linhagem aqui da terra. Se procurássemos o DNA do sangue de Jesus, não iria encontrar nos judeus, não iria encontrar nos samaritanos, nem nos gentios, porque era sangue divino. Por isso que a tua vitória, a minha vitória, está no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Uma vez o nosso profeta disse, quando o anjo do Senhor disse para ele, ele estava diante de uma criança enferma, e ele então disse, Senhor, o que eu faço por essa criança? Então o anjo disse, eu é que te pergunto, o que tu vais fazer por ela? Por que Deus disse isso? Sabe por quê? Porque ele poderia resumir nisso, o que eu tinha que fazer eu já fiz lá no Calvário, agora faça a tua parte. E ele disse, Senhor, então, entre esta criança e este demônio de enfermidade, eu coloco uma gota do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que Ele pode te ajudar nesta noite. Aleluia. A maior obra que Deus já fez. A maior obra que o Senhor já fez. Aleluia. O diabo, através das eras, tentou fazer de tudo para tentar impedir. O irmão Smith, ele diz o nosso profeta, mas o irmão Smith, estou lendo o 5º selo, parágrafo 438. Mas o irmão Smith, e tentando defender, o William Smith, o líder da igreja adventista do sétimo dia, e tentando defender, veja, e tentando defender que a alma dorme, porque os adventistas não creem que o cristão dorme aqui, ele morre aqui, e ele está no céu. Eles não creem em céu. Eles não creem que a alma vai para o céu.
E não há altar. E o irmão Uriah Smith defendia que a alma dorme, o sono da alma, e não há altar de sacrifício no céu. Essa era a defesa do irmão Uriah Smith, que não havia altar de sacrifício no céu. Que o único altar mencionado que ele crê que está no céu é o altar de incenso. Esta era a doutrina do Uriah Smith, adventista. Mas para vocês, estimados, e não para discordar do nosso irmão, eu irei provar, espero me encontrar com ele do outro lado. Veja, não para discordar deste grande professor, mas somente para lhe mostrar como isto prova o contrário. Veja, prova o contrário. A abertura deste selo, neste último dia, elimina totalmente o ensino que a alma dorme. Está vendo? Elas estão vivas, não estão mortas. Está vendo? Note isto agora. Agora, se não há altar de sacrifício no céu, onde se encontra o sacrifício pelo pecado, então? O cordeiro. A abertura do selo veio para exatamente mostrar para nós que há um sacrifício. Não para tirar o sacrifício. Veio para mostrar para nós que há um sangue, não para tirar o sangue. Tem de haver um lugar onde este cordeiro morto ensanguentado se encontra ali. Aleluia. Agora, o incenso eram os odores, coisas odoríferas que eles queimavam, o que a Bíblia disse que eram as orações dos santos. Escute isso agora. Se não há sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. Por que a tua oração é recebida? Porque há sacrifício. Aleluia. Agora deixa eu te ajudar. Tendo ousadia de entrar no santuário, por que você não ora? Você tem direito de orar, dobrar o teu joelho, porque há sacrifício ali e a tua oração passa por aquele sacrifício. Tua oração não é perfeita? Não. Tua oração não é polida? Não. Mas o que a minha Bíblia diz a respeito das tuas orações? O Espírito Santo, com gemidos inexplicáveis, completa as nossas orações. Ah, meu Deus, e agora? Eu não sei orar, Senhor. Nem precisa saber. Aleluia. Nem precisa saber. Diga o ABC que ele vai juntar as letras. Aleluia. Com toda a sinceridade do teu coração. Diga o ABC para Jesus que ele vai juntar as letras. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora, em Colossenses 2, versículo 13 e o 14 e o 15, a minha Bíblia diz, observe isto aqui. Olha que escritura, irmãos, como o Espírito Santo nos mostra essas coisas e você tem que agarrar isto pela fé. Porque a palavra de Deus é vida para você. E se você crer, você vai ver que você vai ser curado durante a pregação. Versículo 13. E quando vós estáveis, eu estava, mortos nos pecados, você estava. E quando você estávamos mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando-vos todas as ofensas. Está fraco isso aqui, viu? Já está chiando isso aqui. Não tem pilha botar nisso aqui, não. Veja. Perdoando as vossas ofensas. Você crê que você foi perdoado? E o que ele fez? Eu tinha algo contra mim. Eu tinha algo contra você.
E o que ele fez? Ele fez algo tremendo, ele fez algo maravilhoso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Lá na cruz, o que ele fez mais? Havia demônios, havia principados, havia potestades, havia demônios para Deus triunfar sobre eles, vencer. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que Jesus fez por nós? Ele expôs o diabo publicamente, quer dizer, a sua vergonha, o seu fracasso, quando ele morreu na cruz. Todo mundo estava pensando que ali Jesus estava passando a maior vergonha. Não, Lúcifer estava passando a maior vergonha dele. Quando aquele cordeiro ensanguentado estava sendo sacrificado por mim e por você. Aleluia. Quando o diabo foi derrotado pelo próprio homem. Porque Jesus Cristo é o homem perfeito de Deus. Aleluia. E ele também é o Deus perfeito dos homens. Aleluia. Então ali, Jesus estava vencendo Lúcifer, Deus estava vencendo Lúcifer através do homem. A maior vergonha para Lúcifer, porque arcanjo já tinha lutado com Lúcifer. E tinha vencido, mas é arcanjo. Mas agora, o próprio homem lutado com Lúcifer e vencido. E Deus lutou com ele como homem. Porque ele tinha fome. Ele tinha necessidades, ele tinha orgulho. Ele olhou todos os reinos, o diabo ofereceu para ele, ele não aceitou. Ele tinha fome, ele jejuou, ele podia comer, ele teve sede. Mas ele venceu Lúcifer como homem para provar a vergonha do diabo, que o diabo perdeu para nós através de Cristo. Eles o venceram pelo sangue. Aleluia. Eles o venceram pelo sangue. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a minha Bíblia diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, eita glória a Deus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, Ontem um bêbado saiu da igreja porque ele disse assim: eu não vou numa igreja que eu vim aqui para ouvir a palavra, não foi para falar no bicho. Ele saiu brabo da igreja. Mas aí é que está. Deixa eu ler de novo isso aqui. Que coisa. Isso é maravilhoso, gente. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilaste o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo tinha o império da morte. Esse verbo está conjugado no... glória a Deus, agora gostei, hein? No passado. Tinha. Não tem mais. E essa doença aí? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então você tinha. Não é eu tenho, eu tinha. Essa dor, eu tinha. Esse problema, eu tinha. Quando você começar a confessar o que ele fez por você, você vai começar a participar do que ele fez. Aleluia. O que ele fez? Ele livrasse todos os que com medo da morte, ele te livrou.
e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos, estavam, é um verbo conjugado também no passado, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, agora não estão mais. Por que não estão mais? Porque Jesus Cristo foi no Calvário e ele morreu. O que ele fez? Ele teve que morrer para entrar na dimensão da morte, para ir lá realmente na raiz do problema, na casa da servidão, lá na casa do capeta, e lá ele pudesse realmente tomar a chave da morte e do inferno e triunfar no terceiro dia, ressuscitando dos mortos, mostrando que ele é a ressurreição e a vida. Para eu não precisar mais ter medo. Ele já passou por aquele processo, ele já entrou na frente, ele já foi por mim, aleluia. Oh, irmãos, aleluia. Por isso que o Salmo 103, versículo 3, antes mesmo de Cristo vir e padecer, a minha Bíblia diz, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, ou as minhas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. Dá para dizer um amém para esta palavra? Amém quer dizer assim seja. Quando se fala algo da palavra de Deus e você diz amém, e aí você está dizendo, eu creio nisso. Agora, se você fecha a boca, fica em silêncio e não se sabe o que é que você crê. Mas tudo bem, vamos lá, você vai aprendendo devagarinho, né? Aleluia. Eles venceram pelo sangue. É a primeira etapa. Meu Deus. Que coisa. Aleluia. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 24, a minha Bíblia diz assim, levando ele mesmo em seu corpo. O que ele levou no seu corpo? Aleluia. Vamos e viemos. Pega uns 50 quilos nas costas aí, uma bolsa de cimento, e se eu chego do teu lado e digo assim, passa para cá essa bolsa de cimento, e você me entrega, faz uma diferencinha, não faz? E eu levo para você. Aí eu levo a bolsa de cimento 50 metros. Você precisa carregar aqueles 50 metros, aquela bolsa de cimento? Mas não precisa, mas tem gente levando. Por que tu está levando se Jesus já levou? Não é que Jesus não tenha levado, é que as pessoas não querem largar. Você precisa largar. Você precisa crer que ele levou. Você precisa aceitar que ele levou. Você precisa admitir que ele levou. Você precisa descansar que ele levou. E se você descansar, você vai se sentir um pouquinho mais corajoso. Você vai começar a ter ousadia para entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não pelo que tu fez, mas pelo que ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Para que ele fez isso? Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, aleluia. E pelas suas feridas eu fui sarado. Você pode dizer isso? Você pode dizer, e pelas suas feridas eu fui sarado. Pelas suas, não foi as feridas de um grande homem, não, nem de um profeta. Foram as feridas do homem perfeito de Deus, chamado Jesus Cristo. Sim,
o qual a barriga de aluguel chamada Maria foi usada para então gerá-lo. Aleluia. E aquele sangue precioso e aquele corpo precioso era o corpo do meu Deus. E o sangue que vertia era o sangue do meu Deus. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Então, pelas feridas dele, não eram as feridas feitas em Abraão, não eram as feridas feitas em um profeta, em um homem qualquer, mas eram as feridas feitas no corpo do meu Deus. Consequentemente, aquelas eram as minhas feridas. Por quê? Porque eram as feridas da igreja. A mulher é o corpo do marido, a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Então você foi ferido com ele no Calvário. Você foi para a sepultura com ele, aleluia. Você desceu ao inferno com ele, mas você ressuscitou com ele. Você está vivo com ele, você está curado com ele, você está liberto com ele, em nome de Jesus. Mas pastor, essa de eu ter ressuscitado com ele é muito forte para mim aceitar isso. Então tu não crê em Efésios capítulo 2, versículo 6. Não, você crê em Efésios 2, 6? Então, no versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, aleluia. É assim que se diz? E nos ressuscitou. Dá para você se colocar nesse nós aqui? Você pode colocar o teu nome ali, quer dizer, Edival foi ressuscitado, João, Maria, e nos ressuscitou juntamente com ele, esse ele aqui é Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais, aonde? Não é na Assembleia, não é na Batista, não, é em Cristo. Em Cristo. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Ainda ali, vamos explorar um pouquinho mais a carta de Pedro, né? Vamos para 1 Pedro, vamos explorar um pouquinho mais ali no capítulo 1, no versículo 18. No versículo 18 e no versículo 19, nós vamos ver uma coisa linda, que já ouvimos bastante, mas vocês precisam ser lembrados disso, que você não foi calculado a tua vida em peso de ouro. Não teria ouro suficiente no mundo para calcular o teu preço. E sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Corruptíveis, não te esqueça disto. Prata é corruptível, ouro é corruptível. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como de um cordeiro, o quê? Imaculado e incontaminado. Ei, glória a Deus. Agora o diabo leva uma chamuscada braba quando ouve isso. Porque ele sabe, meu querido, ele sabe que você está protegido. Aleluia. Na primeira carta de João 1, versículo 7, a Bíblia diz, olha a condição que Deus nos dá para isso. O problema das pessoas é que elas não são beneficiárias, elas perdem o benefício, é porque elas não estão de acordo com as Escrituras. E se você não está de acordo, você perde o benefício. O benefício de Deus para você ter ele é nestas condições. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, e termos comunhão uns com os outros, o que acontece? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se você não está em comunhão, se você não está andando na luz, é lógico que o sangue não tem efeito sobre você. É lógico que o sangue nunca vai fazer efeito para aquele indivíduo que está ali na sarjeta, na bebedeira. Mas se ele pensar, se Deus tratar com ele, se ele se levantar na mesma hora, se ele for um redimido através do sangue, se ele tiver o seu nome no livro da vida do Cordeiro, irmãos, não há demônio do inferno que vai segurar ele na sarjeta.
Porque o sangue só foi derramado para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são os únicos beneficiários. Há pessoas que nunca podem ser redimidas, são irredimíveis. Veja, você não pode perder esse benefício se andarmos na luz como Ele na luz está e termos comunhão uns com os outros. O que acontece conosco? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ei, glória a Deus, que coisa tremenda, que coisa linda, que coisa maravilhosa é isto. Veja, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, eu vou terminar esta primeira parte da mensagem, né? A Bíblia diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você crê que Jesus lavou você? Aleluia. Na mensagem O Sinal, o nosso profeta, ele começa a mostrar então para nós algumas coisas. Ele diz, aí está, 121, ela não pode perecer agora, a vida a cobre. Ela é um sinal que está sobre aquele pequeno corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa, há um sinal aí. O Espírito Santo de que ela pertence a Deus, ela é dele. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Deixa eu explicar isso para vocês, eu não vou deixar assim ao vento. Lá no Egito, vocês todos conhecem, mas tem gente aqui que começa agora, sabe agora, nem conhece a história de Israel, nada. Mas veja, lá no Egito, só para vocês entenderem de ser beneficiado, a vitória pelo sangue, e a segunda parte que eu vou entrar agora, e pelo testemunho que deram, pelo testemunho da palavra, pelo testemunho seu. Então você vai ver lá no Egito um quadro perfeito. Ali está Deus, chama Israel para sair do Egito. Antes de sair, a última praga que foi executada no Egito foi morte. Morte de quem? De todos os primogênitos que havia na casa, independente de quem fosse. Mas Deus deu o quê? Um livramento para aqueles que quisessem obedecer. Uma chance para aqueles que quisessem obedecer, para aqueles que quisessem realmente olhar para ele e ser seu filho, e ser obediente. Então ele disse, olha, cada família pega um cordeiro macho e mata ele, pega o sangue e passa no umbral da porta, e a carne come, assada no fogo, com frissura, com tudo. Pode comer ela, a família, dentro de casa, come o cordeiro dentro de casa, e o sangue fica no umbral da porta. Então para nós é hoje, comemos a palavra e o Espírito Santo fica exposto ali fora. Nós temos que mostrar que temos recebido este cordeiro, esta palavra. E vocês vão ver que então ali, quando o cordeiro lá no quintal da casa do Mahamed, não sei das quantas, né, tivesse lá morrendo, balindo, o pai estivesse matando ele estivesse balindo, aquilo era a vitória pelo sangue. Aquilo era a vitória que eles estavam tendo já. Aquele primogênito já estava tendo a vitória pelo sangue que tinha sido derramado ali, porque o cordeiro tinha morrido, ele já estava tranquilo. Bom, meu pai já matou o cordeiro que vai me substituir. O anjo da morte vai passar, e então o anjo vai ver aquele sangue no umbral, e ele disse, vendo eu o sangue, passarei de vós. O primogênito já podia estar lá acompanhando o pai na morte do cordeiro. Ele disse, pai, graças a Deus, estou livre. O pai poderia olhar para ele e dizer, ainda não, meu filho. Por quê? Nós precisamos colocar esse sangue lá no umbral. Não adiantava ele dizer assim, olha, eu estou livre, se não pegasse o sangue e não passasse no umbral. Ele estava salvo já porque o cordeiro tinha morrido. Você está salvo, o mundo está salvo porque Jesus morreu. Mas veja, a vida daquele cordeiro era aquele sangue, e a vida daquele animal tinha que estar no umbral da porta, para o anjo da morte olhar e dizer, não, aqui morreu alguém no lugar do primogênito, morreu um cordeiro inocente, e a vida dele está exposta ali. E eu lhes digo, então, aquele era o testemunho que eles estavam dando, correto? De que eles tinham obedecido a palavra, de que o cordeiro tinha morrido, de que eles tinham sido salvos pelo sangue.
Então a minha Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas. Então a maneira para você ser uma testemunha é através do quê? Do Espírito Santo. Não é através de uma recitação de credo, de dogma, é através do Espírito Santo. Por que do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a vida que estava em Jesus Cristo. Você obteve a vitória pelo sangue de Jesus quando ele morreu na cruz, como aquele primogênito teve a vitória quando o cordeiro morreu lá no fundo do quintal da sua casa. Mas aquilo não era tudo, também a morte de Cristo não é tudo, porque eles venceram pelo sangue e pelo testemunho que deram. Veja, então para nós termos a vitória, está certa, está correta, mas para permanecermos vitoriosos, vai ter que necessitarmos do testemunho. Aleluia. E o teu testemunho é que vai te manter vitorioso. Aí você vai então mostrar com a tua vida, com o teu testemunho, com o teu não para o diabo, que você venceu, que o cordeiro morreu, que o inocente morreu no teu lugar. Você vai estar aplicando a vida de Cristo na tua vida. Então o Espírito Santo na tua vida é a vida de Cristo em você sendo expressada através da mensagem da hora. Aleluia. Deixa eu ver se vocês entenderam. Deixa eu ver se vocês entenderam. Então, vocês vão ver que Cristo morreu por nós. E a nossa vitória, diz a Bíblia, foi pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E pelo testemunho da palavra. Ó, irmãos, então nós vencemos pela morte de Cristo. Vencemos pelo Cordeiro que foi morto na cruz. Pelo sangue derramado. Então agora nós pegamos para mostrar que nós fizemos parte daquele sacrifício, para nós mostrarmos que somos o primogênito da casa e temos temor disto e que não estamos com a nossa vida leviana, porque quem não é primogênito, ele não se preocupa, mas quem é primogênito se preocupa. E nós estamos na assembleia dos primogênitos. Mas quem não é primogênito não se preocupa, porque a morte não vai atingir ele. Ele não tem preocupação nenhuma para viver a vida cristã. Ele não tem temor de Deus, porque a morte já o pegou, a morte já o tomou. Ele já está lá no mundo, mas o primogênito ali, ele fica assim, dizendo para o pai: pai, você tem certeza, pai? E lá fora, os gritos, os horrores, as pessoas morrendo, as pessoas se desgraçando, o anjo tragando, a morte traga um jovem, a morte traga outro jovem, a morte traga um casal, a morte dissipa um lar, a morte arrebenta com esse, a droga leva outro. E então você fica preocupado: pai, e eu, pai? E o indivíduo lá dentro da casa: pai, e eu, pai? E eu, o que é que vai acontecer comigo? Fica tranquilo, meu filho. Aleluia, fica tranquilo, porque há um sangue naquele umbral. Papai matou o cordeiro e o sangue está aplicado ali. Oh, irmão, é isto que nos dá segurança. O Espírito Santo colocado no umbral da verga do nosso coração. Aleluia. E aí, com este Espírito Santo em você, você vai ver que você não pode somente ser vitorioso, você tem que permanecer vitorioso. Você pode ser vitorioso hoje, pode ser vitorioso amanhã, mas você tem que permanecer vitorioso. Não pode ser salvo hoje, você tem que permanecer salvo. Sim, a minha Bíblia diz no versículo 5 de Judas, a minha Bíblia diz assim: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, havendo o Senhor salvo um povo. Deus salvou, eles foram salvos, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eles foram salvos, mas não souberam manter a sua salvação. Tem muita gente que foi salva, mas não consegue manter a sua salvação. E para nós somos salvos pelo sangue, mas devemos manter a nossa salvação com o nosso testemunho. Dá para você manter? Agora você conseguiu entender o pensamento que Deus tem nos dado?
Você pode entender que você foi vitorioso. Eu fui vitorioso, tudo bem, você pode descansar nisso, claro. Mas agora o que você vai fazer com esse sangue? O que você vai fazer com a morte de Cristo no Calvário? O que você vai fazer com ela? Você vai pisar o sangue de Jesus? Você vai pisar aquele sangue com o qual você foi santificado? Você vai voltar a praticar as mesmas coisas que você praticava antes? Não, você vai manter com o teu testemunho, com a tua vida. Nós vamos ver na vida de Davi, meus queridos. A vida de Davi foi um exemplo para nós. Ela foi uma vida de vitória. Davi venceu, ele matou um leão. Davi venceu, ele matou um urso. Davi venceu, ele matou um gigante. Olha, ele foi muito valoroso, mas quando ele enfrentou, quando ele olhou, ele viu uma Betseba, ele viu uma mulher mal vestida, e ele não conseguiu passar naquela prova. Aquela mulher, ela era mais forte do que o leão, aquela mulher, ela era mais forte do que o urso, aquela mulher, ela era mais forte do que o Golias. E ele não manteve a sua vitória. Ele era um homem vitorioso. Ele tinha vencido filisteus, ele tinha vencido batalhas. Mas agora havia um teste para ele. E ele precisava cruzar naquele teste. E ele rodou naquele teste. Não é simplesmente ser vitorioso. Você tem que permanecer vitorioso. Oh, irmãos, que coisa. Você vai ver que Sansão, ele venceu 1000 filisteus. Sabe o que é isso, vencer 1000 homens? 1000. Ele venceu um leão, e aquele leão que ele matou, meus queridos, ele voltou lá naquela ocasião, depois de muitos dias, os corvos já tinham comido a carne do leão, só estava a carcaça, a ossada do leão que ele tinha matado. Havia mel dentro daquela carcaça, ele comeu mel da carcaça do leão. Ele foi realmente um homem tremendo. Ele pegou 300 raposas. Sabe o que é pegar 300 raposas, e então amarrar uma com outra e soltar na seara dos filisteus com um facho de fogo e tocar fogo na seara dos filisteus? Sabe o que é pegar uma porta com 4.000 quilos e colocar nas costas? Sabe o que é enfrentar 1000 homens? E daqui a pouco, lá vai ele, o grande vitorioso, o grande Sansão, enfrentar uma mulher. Quando ele enfrenta uma mulher, aquela mulher é mais forte do que aqueles 1000 filisteus. Ela é mais pesada do que aquela porta de Gaza. Por isso que a minha Bíblia diz em Eclesiastes 7 que há uma coisa mais amarga do que a morte. O que será? O que é mais amargo do que a morte? A minha Bíblia diz que é a mulher. Dá para ouvir um fio de cabelo caindo no chão. A mulher não diz a cristã. Porque de você, irmã, eu tenho uma escritura para você em Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao valor de rubis. Se me dissesse isso para mim, eu ficaria muito contente, mas vocês, parece que nem foi para vocês. Tudo bem, e se dizer, a mulher é mais amarga do que a morte, tem que ficar quietinha mesmo. Mas dizer que a mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede ao valor de rubi, aí eu levantava a mão, eu adorava a Deus, eu glorificava Ele, está falando de mim. A não ser que não falou de ti, né? Tudo bem. Mas tem gente, tem camarada que não tem jeito, é mais pessimista do que, olha, parece que nasceu na lua minguante de 7 meses e foi de cesariana, porque não podia nascer. Não é que nem Jacó não, Jacó quando foi nascer, vai ler lá a Bíblia quando ele foi nascer, Jacó era gêmeos junto com Esaú, dentro do mesmo ventre, mas quando a coisa começou a encardir para nascer os dois lá dentro, eu posso fazer esse quadro porque a Bíblia diz que o Jacó nasceu pegado no pé do Esaú. Quer dizer, ele queria nascer, ele fazia força para nascer. Agora tem camarada que senta lá e diz, não, só de cesariana. Não, lá fora está, Deus, eu nem quero saber. Quer dizer, tem preguiça até para nascer. Além de, já nasce atrasado, já nasce na minguante e ainda não quer nascer, não quer fazer força.
Porque uma das coisas que a criança tem que fazer, quando ela tem que virar. Ela tem que virar. Se ela está sentada, ela tem que virar. Ela tem que virar para o nascedor da mãe. Ela tem que fazer isso. Inconscientemente ela faz. E se ela não vira, consequentemente não tem como nascer. E o Jacó era esperto. Se eu quero nascer primeiro, porque eu quero ser o primogênito. Primogênito se preocupa. Aleluia. Glória a Deus. Se preocupa ou não se preocupa? Você está preocupado com a tua salvação? Oh, irmão, então mantenha ela. Não, eu já falei para vocês a história daqueles dois meninos, o pessimista e o otimista, vocês já sabem disso? Não adianta, irmãos, você tem que ser otimista, você tem que saber que Cristo te chamou, você tem que se colocar e dizer assim, não, eu estou aqui de pé. E eu vou manter o meu testemunho limpo, a minha vida limpa. Para o pessimista pode dar uma bicicleta que ele vai dizer que é para quebrar a cabeça. Me deu bicicleta para me quebrar a cabeça, quebrar o pescoço, vou ralar as pernas. Tem jeito. Não vai funcionar nunca. Esse é o pessimista. Mas o otimista não. O otimista olha assim. Ele tira uma lição de vida de qualquer coisa, né? Irmão, quando você olha uma luta, irmão, pensa numa coisa assim. Olha aquela luta, olha aquela dificuldade. Olha a negrura, olha. Não, peraí, Deus está me dando uma oportunidade. Eu vou mostrar que eu sou o filho dele. E eu vou lutar com coragem. Você é otimista, aí você ganha um saco de estrume, né? Como aquela mulher ganhou de presente num pacote, um pacote de estrume de presente de aniversário. Ela pensou, puxa vida, que coisa. Ela plantou uma semente, plantou uma flor linda naquele esterco, e então nasceu aquela flor bonita, e ela pegou, embrulhou num pacote e devolveu para a vizinha no seu aniversário e botou um bilhete. Cada um dá o que tem. Você tem que ser otimista. Aleluia. Você tem que ser otimista. Você tem que manter a tua salvação. E o que você vai fazer, Sansão? Sansão, esta mulher é mais pesada do que as portas de Gaza. Você não pode vencê-la. Não, já foi derrotado. Já foi vencido. Por quê? Vencer pelo sangue e pelo testemunho que deram. Pela palavra do seu testemunho. Meu Deus, que coisa, que lindo é isto. Que vitória é isto, irmãos. Que coisa tremenda é isto. Aí o Sansão derrotado. Não conseguiu vencer o seu oponente. Mas, irmãos, um dos homens mais tremendos na Bíblia foi José. Eu vou encerrar com este personagem. Sei que você talvez já está aí coçando a cabeça para ir embora, mas vamos lá. Sei, talvez, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O horário está atrasado, mas escute isso só um pouquinho. Né? Deixa para lá. Né? O fantástico. E escute-me aqui. Né? O José foi um homem de vitória. E se você pensa que a maior vitória dele foi quando ele olhou para a mulher de Potifar, ele, um jovem, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos e com 100% de motivo para se jogar nos braços dela. Ele disse não. Ele saiu correndo. Você acha que ali foi a maior vitória dele? Deixa eu te dizer uma coisa para ti. Ele venceu quando seus irmãos lhe caluniaram. Ele venceu quando ele foi jogado na cova. Ele venceu quando ele foi menosprezado pelos irmãos. Venceu. Ele era para estar sofrendo de depressão, aquele rapaz. Ele foi, os irmãos tiraram ele da cova, ele pensou, ai, graças a Deus, era só uma brincadeira. Não, nós te tiramos, ei, passa as moedas para cá. Tu já pensou, tu vê os teus próprios irmãos pegar as moedas de um bando de estranho e dizer assim, leva esse rapaz como escravo? O que é isso? Como é que não ficaria psicólogo? Hoje o psicólogo diz, essa criança teve trauma. Faltou foi vara. E se teve trauma? Quem teve mais trauma do que José? Vê as moedas cair na mão dos irmãos e ele diz assim, agora nós podemos festejar. Enquanto ele estava sendo levado
pelos ismaelitas para o Egito, amarrado como escravo, pé e mão. Ele tinha razões para entrar em depressão. Ele tinha razões para entrar em colapso. E você tem família, tem filho, tem uma igreja. É bom. Ai, não aguento mais. Que motivo que você tem para ficar de cabeça baixa? Nunca foi caluniado, nunca foi desprezado. É amado por muita gente. E acima de tudo, há um Deus que te olha e te vê todos os dias e te protege. Mas vocês pensam, aí ele chega no Egito, passa meses ali, é vendido na casa de Potifar. Quando Potifar coloca ele, as coisas começam a melhorar, Deus começa a abençoar, ele pensa, bom, pelo menos o meu Deus está comigo, as coisas estão funcionando, está indo tudo bem. Ele é promovido a chefe da casa, a mordomo-mor da casa, ele é promovido a maître da casa, ao chefe de todos os garçons, de todos os operários, ele é promovido à chefia, ele botou todos os cuidados, ó, é contigo, José. Ele disse, bom, pelo menos Deus está comigo. Passou as aflições, mas ele não deixava de pensar a tristeza de estar longe do pai, a tristeza de estar longe dos irmãos. Meu Deus, talvez você podia dizer assim, não, ele não podia ter tristeza de estar longe dos irmãos. Melhor era estar longe dos irmãos. Parece, irmão. Parece, mas não é assim. Quem tem um coração que nem José tinha, não é assim. Não é assim, porque quem tem um coração que ama, mesmo aquela pessoa te fazendo mal, você vai sofrer mais ainda por ela. E aí José está lá no Egito, sabe o que acontece? O diabo arma uma cilada e ela vem com tudo. E ele, imagine, bom, já que eu estou nessa situação mesmo, não. Ele olhou e disse, não, eu não vou ferir o coração do meu Deus. Eu tenho uma linhagem, eu sei de quem eu sou filho. E ele venceu. Ah, mas ele venceu e foi uma vitória amarga. Porque você vencer e sair e ir para o pódio, ah, muito bem, estou no pódio. Mas você vencer e ir para a cadeia? Você vencer e receber como troféu açoite nas costas? Você vencer, você ser, oh, irmãos, isso é que é cristianismo. Quer dizer, você rejeitou o pecado e foi para a cadeia. Você rejeitou o pecado e foi açoitado. Paulo e Silas expulsaram um demônio de uma mulher e foram presos e foram chicoteados. Você acha que servir a Deus na tua vitória, é estar no pódio? Não. Nelson Piquet já foi, Ayrton Senna já foi, é eles que vão para o pódio. Você não. Vitória tua, irmão. Vitória nossa é boca no pó. Vitória nossa é humilhação. A vitória do crente é diferente. A vitória do crente, irmãos, está do outro lado. É lá que nós vamos assentar no trono com Ele. Quando ele rejeita o pecado, a coisa aperta mais ainda para ele. A mulher fica com um pedaço da roupa dele, ele sai correndo e ele é tido como o assediador, o estuprador. Irmãos, vocês não imaginem o que é ser acusado de algo que você não fez. Você já foi alguma vez acusado de algo que você não fez? Eu já. Irmão, eu passava noites sem dormir. Eu chorava no carro. E eu dizia, Senhor, se eu tivesse feito, eu estou aqui para pagar, Senhor, mas eu não fiz e não tem ninguém que me escuta. E não adianta abrir a sua boca, porque você vai simplesmente cometer pecado. Mas, Senhor, faça com que eu passe isso com graça e amor. E ele não tinha feito. Cadeia para ele, açoite para eles. Tu acha que a cadeia no Egito era assim? Açoite para eles. Mas sabe o que acontece na cadeia quando Deus está com uma pessoa, irmão? Deus pega e reverte o quadro, ele fica de chefe da cadeia. Vitória? Ah, isso ainda não era nada. Sonho para cá, sonho para lá, e ele tinha umas revelações especiais. Quem tem isso é espiritual. Aí ele vence, ele revela uns sonhos. Ele agora é tido como o homem que interpreta sonhos. Eles começam a explorar o lado espiritual de José. E o José interpreta o sonho do faraó
E agora ele está lá na sala do trono de Faraó. Aquele que estava na cadeia, aquele que era o assediador, está na sala do trono. Como quem? O interpretador de sonhos. O homem mais espiritual do Egito. Mudou? Mudou. Grande vitória? Grande vitória. Mas isso nem está ainda para a maior vitória de José. Aí José é colocado como governador. Aí foi a maior vitória de José? Não. O maior teste na vida de José foi quando ele foi colocado como governador do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso maior teste não é quando nós estamos passando fome. Não é quando o nosso salário não dá. O nosso maior teste não é quando estamos passando necessidade. O nosso maior teste não é quando uma enfermidade assola o nosso lar. O nosso maior teste é quando nós estamos por cima de todos. É o maior teste. O maior teste é quando você tem bastante dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai ficar mais fácil para o pecado. Quando você ganha um carro bom, ótimo, já não é mais aquela bicicleta velha, agora você tem um carrinho. O que você vai fazer com esse carro? Vai vir para a igreja? Ou vai para as festinhas? Ou para os parentes? Ou para os amigos? O maior teste de José agora, sabe o que era? É que todos tinham que se curvar para ele. Todos tinham que beijar o anel dele. Todos tinham que reverenciar. Esse era o maior teste de José. E o pior ainda estava para vir. Sabe quando foi? Quando seus irmãos chegam diante dele com fome, com sede e maltrapilhos. E ele está numa posição privilegiada. Dê poder para alguém, você vai ver quem ele é. O maior teste está ali. Agora, ele estava sendo testado. Se ele podia mandar matar os irmãos. Que testemunho, que vitória José teve. Que vitória José teve quando ele rejeitou o adultério. Que vitória José teve quando ele foi jogado na cova e saiu de lá. Que vitória José teve. Irmãos, agora ele olha para os irmãos e diz assim: agora sim, vocês estão nas minhas mãos. O que eu vou fazer? Eu vou ter que vencer, não a mulher, não a cova, não o capataz me batendo. Eu vou ter que vencer a mim mesmo. Eu vou ter que vencer o ódio. Eu vou ter que vencer a mágoa. Eu vou ter que vencer a soberba, a raiva. Eu vou ter que vencer tudo que eu tenho aqui dentro contra esses meus irmãos, porque eles me venderam, eles me jogaram na cova, eles mentiram para o meu pai a meu respeito, eles me injuriaram. Meu pai está sofrendo até hoje, porque pensa que um bicho me comeu, me mataram. Eles levaram a minha túnica de 7 cores manchada de sangue e jogaram na frente do pai, e meu pai pensa que eu estou morto. Ele tinha que vencer isso agora. Ei, você quer ser vitorioso? Vence pelo teu testemunho. Vence pelo teu testemunho. Jesus já te deu a vitória. E agora ele olha para os irmãos e diz assim: olha, sabe por que Deus fez tudo isso comigo? Sabe por que eu estou aqui? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para conservar vidas. Não estou aqui para matar. Não estou aqui para destruir. Vocês estão com fome? Vem cá. Pode encher a mochila deles de comida. E outra coisa, não cobra deles. Difícil? A maior vitória de José que eu queria dizer para vocês foi essa. Foi quando ele olhou na cara dos irmãos deles, que tinha feito tudo aquilo para eles, e disse: vem cá, vocês são meus irmãos. Eu sou José. E eu vinha para cá para conservar a vida de vocês. Tudo que vocês fizeram para mim não é nada. Está tudo perdoado. Está tudo certo. Isso era plano de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe de uma coisa? De tudo
que eu passei na minha vida, de tudo que você passa na tua vida, é plano do Senhor. Não te preocupa, porque você já é um vencedor. Você tem que vencer através do teu testemunho agora. E o teu testemunho é exatamente esse. O que você vai fazer com o que Jesus já fez por você? Se coloca de pé.